deve ou não existir limites no humor num contexto político? Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Portanto, o que é que eu ia dizer sobre essa pergunta sem ser não deve, boa tarde e até à próxima. Há a pergunta para responder direto e depois ir aos considerantes, fazer ao contrário, não é? Eu acho que não deve haver limites no humor na política, nem no humor sobre religião, nem no humor sobre outras coisas. E que esses limites podem ser estabelecidos pelo próprio humorista, podem ser estabelecidos também pelo acordo entre o humorista e o seu público. Não é? Porque, reparem, se nós estamos a falar quando nós estamos a falar de humor na política, eu imagino que nós estamos a falar num contexto de humor organizado, humor feito por profissionais ou por comediantes, não é? Embora, por exemplo, hoje as redes sociais têm um conjunto de textos e de conteúdos humorísticos que não têm propriamente, que não se inserem exatamente nesse tipo de linguagem. Mas que é um bocadinho mais difícil. Mas que também essa linguagem popular, digamos assim, ou a linguagem da comédia não organizada, da comédia não estabelecida enquanto discurso performativo, feito por comediantes, feito por humoristas profissionais, nós podemos pensar, por exemplo, a forma como nós podemos pensar a forma como as anedotas populares, desculpem, também são um fenómeno das sociedades e como em algumas sociedades totalitárias há vários livros sobre as anedotas populares em regimes totalitários, como os regimes socialistas, na União Soviética, etc. Como isso, ela serve também de escape. Portanto, como é que nós podemos estabelecer o limite no humor que as pessoas fazem entre si? Isso parece-me que não é possível, porque isso tem a ver com a dinâmica entre as pessoas. Portanto, o que nós estamos a falar, presumo eu, é dos limites da comédia no espaço público, não é? E, portanto, sim. E eu daí diria que a comédia sobre a política, eu continuo a dizer, não deve ter limites, no sentido em que qualquer limite pode ser entendido como uma forma de censura. Os limites parece-me que têm a ver com alguma razoabilidade. E essa razoabilidade, reparem, mais uma vez, não tenho a pretensão de ser eu ou nenhuma comissão ou algum tipo de corpo legislativo que o faça, mas pode ter algumas regras de bom senso que têm a ver com isto. E repito que não tem nada a ver com censura. Vou só tentar explicar, para explicar que o humorista, acho, na minha opinião, deve ser livre de fazer humor sobre o que quiser, na política, mas não é que este mas fica sempre mal, não é? O que eu quero dizer é, onde é que eu acho que os limites podem estar? É naquilo que o humorista considera que é o seu contrato com o público. Okay? Eu vou dar dois exemplos que não têm muito a ver com política, mas é para se perceber o que é que eu quero dizer com esse contrato. Há dois humoristas, eu vou dar um exemplo de um humorista do mundo anglo-saxónico e do mundo português, para as pessoas, se tiverem alguma referência. Do mundo anglo-saxónico há um humorista chamado Anthony Jeselnik, que está no Netflix, por exemplo, tem 2 especiais dele no Netflix, e o nosso português, o Rui Sinel de Cordes, que são 2 humoristas que esticam muito a corda para aquilo que nós podemos considerar humor negro, ou até muita gente poderá considerar humor de mau gosto. E, portanto, que para muita gente eles ultrapassam os limites da decência, do bom gosto. Qual é o contrato que eles têm com o público? O contrato que eles têm é: este é o meu discurso humorístico, este é aquilo que vocês sabem que eu vou dizer, vocês são livres de vir ao meu espetáculo ou não, vocês são livres de o ver ou não na Netflix. Ninguém é obrigado a ver, ninguém é obrigado a ir aos espetáculos em sala a ver, e, portanto, o contrato que nós temos com o público é esse. Nós esticamos isto e vocês sabem o que vão assistir.
Há outro tipo de contratos. Um dos, por exemplo, que eu me lembro com os Gato Fedorento era deles dizerem várias vezes em entrevistas que não usavam palavrões. Isso é um contrato tácito. Mais uma vez, alguém os proíbe de dizer palavrões? Não. O Fernando Rocha fez a carreira dele e a fama dele à conta disso. E nada disso. E não havia nenhum problema. Muitas vezes o público era o mesmo, não é? O público do Levanta-te e Ri, que via o Ricardo Araújo Pereira ou o Zé Diogo Quintela no Levanta-te e Ri dos velhos tempos de 2003, 2004, era o mesmo que depois aplaudia o Fernando Rocha. Portanto, a questão dos limites poderá estar nesta relação que o humorista tem com o público. Dizer, esta é a minha linguagem, vocês já sabem o que é a minha linguagem e, portanto, é com isto que podem contar. E depois há uma outra coisa, que é uma questão que nós podemos pensar se haverá uma responsabilidade dos humoristas em relação, quando falam do mundo político, que é uma certa relação com a verosimilhança. Isto é, se o humorista tem alguma responsabilidade de dizer ou de as piadas que fizerem estarem suportadas por uma base factual. Um exemplo do mundo anglo-saxónico, em 2009, se não estou em erro, o Jon Stewart fez no Daily Show, não é? Ele apresentou durante muitos anos, uma piada sobre o Harry Truman em que dizia que ele era um criminoso de guerra. E isso era uma piada. A verdade é que ele próprio, o Jon Stewart, sentiu a responsabilidade de uns dias depois desmentir a piada no sentido em dizer que, apesar daquela piada ter sido feita com aquele conteúdo, ele sentiu responsabilidade de dizer ao público que não achava que o Harry Truman tivesse sido realmente um criminoso de guerra. E, portanto, agora, mais uma vez, isto deve ser imposto por alguém? Eu julgo que não. Eu diria que isto deve ser uma coisa que o humorista tem que ter. Por isso é que eu digo, isto tem a ver com uma relação tácita do humorista com o seu público, uma relação tácita do humorista com aquilo que ele quer transmitir. Como é que os humoristas podem causar um tipo de impacto no seu público, porque as caricaturas... Há muita gente que diz isso, não é? Que as caricaturas correm o risco de serem entendidas pelo público como a verdade. Ora, o público também tem que ter esse discernimento, julgo eu, se está a haver comédia, não é? De que há também uma latitude entre aquilo que é um discurso humorístico e aquilo que é, depois, a base factual e verdadeira. Como é que isso é negociado? Eu confesso que isso é bastante complicado. Porque o que eu não queria mesmo era ver uma espécie de comissão do lápis azul ou qualquer coisa a dizer esta anedota não pode ser dita na televisão porque não tem nenhuma base factual. Não é? Portanto, eu também não queria que os humoristas tivessem uma espécie de sindicato dos humoristas a fazer mais ou menos o que faz, uma espécie de fact-check, não é? Dizer, não, esta piada não tem nenhuma relação com a verdade. Eu imagino que terá que haver outros mecanismos que possam fazer isso, porque senão o meu problema é porque o passo seguinte disso imediato é a censura, não é? Portanto...